Vamos aqui então ao conto mais longo da Clarice dessa seleção aí, a Confissão de Leontina. É um conto longo, narrado em primeira pessoa pela própria Leontina, ou apelido Aléu, uma espécie assim de monólogo. Diz: já contei esta história tantas vezes, ninguém quis me acreditar. Vou agora contar tudo especialmente para a senhora, que se não pode ajudar, pelo menos não fica me atormentando como fazem os outros. Então a gente sabe que ela já contou essa história muitas vezes, mas agora ela se dirige especialmente para uma senhora que não vai ser nomeada, não sabemos quem é, se é a mãe já morta ou nós, digamos assim, leitores, né? Enfim. Então ela tem uma interlocutora, digamos, né? O jornal me chama de assassina ladrona, e meus olhos, que já não têm lágrimas, de tanto que tenho chorado, ainda choraram mais. Ou seja, ela está presa. Essa é a condição da Leontina. Mas ela está presa e vai fazer agora sua longa confissão. O conto então está se passando aqui, né, na delegacia, mas principalmente na questão toda da memória da Leontina. Então ela foi levada para ali por ser acusada de homicídio. Ela matou um velho que tentou violentar ela, né, e violentou realmente de forma muito agressiva até... tentou até matá-la, né? Mas enfim, ela vai fazer o que ela vai se defender, ela vai exercer a legítima defesa. Mas não estão aceitando esse argumento porque tem outros problemas aí colocados, né? No sentido que ela era uma prostituta, trabalhava em casa noturna, tinha relações sexuais com muitos homens. Então, para as autoridades ali, para a imprensa e para a maior parte das pessoas, ela matou o velho esse aí só para roubar dinheiro dele e acabou fugindo. Mas agora ela está fazendo esse longo monólogo em que vai contar a vida dela, desde a infância e tudo mais, né? E o final mostrar que foi exatamente uma legítima defesa aí. E ela diz, né, que um tal de seu Armando disse para ela esperar que a justiça tarda, mas não falha, né? Respondi então que confiança podia ter nessa justiça que vem dos homens, se nunca nenhum homem foi justo para mim, nenhum. Quer dizer, nenhum em tese, né? Ela vai acabar dizendo que teve uma exceção, tal de Rogério, que depois a gente vai conhecer melhor esse aí. Sei que trabalhei tanto e aqui me chamam de vagabunda e me dão choque até lá dentro, sem falar nas porcarias que eles obrigam a gente a fazer. Ou seja, né, aqui a gente tem um relato, né, exatamente, dos abusos na prisão, uma evidente transgressão aqui aos direitos humanos e dentro de uma época ditatorial brasileira ainda. E a Leontina ela veio exatamente do interior, ela veio da cidade de Olhos d'Água, de Minas Gerais, e agora ela está em São Paulo, na cidade grande. E voltar para o interior, para Olhos d'Água, para fazer o quê? Se minha mãe ainda fosse viva, e se tivesse o Pedro e minha irmãzinha, então está visto que eu voltava correndo. Só que é aquela mulher que perdeu todas as questões familiares, né? Enfim, resolveu fazer a vida dela. E aí ela lembra que vivia numa casa pobre, lembra do primo Pedro, era mais velho do que eu, mas nunca se aproveitou disso para judiar de mim, nunca. E aí esse Pedro está sempre estudando, porque o sonho dele era ser médico. Aí um dia ela diz, caí na risada, ha ha ha, ele me bateu, mas me bateu mesmo e me obrigou a repetir tudo que ele disse que ia ser. Não dê mais risada de mim, ficou repetindo não sei quantas vezes e com uma cara tão furiosa que fui me esconder no mato com medo de apanhar mais. Então reparem, né, que isso agora vai ser uma frequente na vida da nossa Leontina. Ela, digamos, sendo passiva e apanhando a violência dos outros em cima dela. E até que a gente vai ver no ponto final lá que ela explode, né? Chega uma hora que ela explode. É tipo aquela questão da música Gota d'Água do Chico Buarque, né? Deixa em paz meu coração que não pode até aqui já de mágoa, né? Bom, aí a mãe da Leontina, ela lava a roupa para fora, né? Para todo mundo da vila ali. E ela nunca se queixava de nada. E aí o Pedro que dizia, ó, vou ser médico e a senhora vai viver feito uma rainha. E aí a Leontina tem uma irmãzinha que é a Luzia, e ela tinha 6 anos. Mas vivia com a mão suja de terra e sem entender direito o que a gente falava. Queria só ficar esgravatando o chão para descobrir minhocas. Por quê? Porque ela não está bem, né, essa Luzia aí, porque a narradora vai dizer que ela ficou assim desde o dia em que caiu do colo de Pedro e bateu com a cabeça no pé da mesa. Então ela não está
dentro das suas características normais aqui, né? Até que o tombo não foi muito feio, mas desde esse dia, a Luzia, ela não parou de babar e fuçar a terra procurando as benditas minhocas que às vezes escondia debaixo do travesseiro. Bom, então enquanto a Leontina, ela vai ajudando a mãe, o Pedro basicamente não faz nada, o primo dela, né? Sempre sob o argumento de que não, eu vou estudar, vou ser médico, e aí eu vou garantir o futuro de vocês, então vocês fazem por mim agora que eu farei por vocês no futuro. E aí a gente sabe, já numa antecipação aqui da Leontina, que anos mais tarde, com a mãe já morta, a Leontina achou o Pedro já formado e trabalhando no hospital. Realmente virou um médico, trabalhando no hospital. E o que fez o Pedro? Fez que não conheceu a Leontina prima, né? Ó, eu tinha ido visitar minha colega Rubi, que piorou do pulmão e foi para a Santa Casa. E como ele estava alto e bonito e com aquele avental, abri a boca e quis chamar Pedro, Pedro, mas uma coisa me segurou e foi bom, porque assim que ele deu comigo, foi logo disfarçando depressa. Bom, o que acontece é que a Leontina, né, ela conta tudo para a amiga, essa Rubi aí, né, exatamente, né, que o primo falou que ia fazer tudo por eles, e agora na primeira oportunidade o que acontece, vira a cara, não quer nem saber. E a Rubi fica indignada, né, diz que esse primo, né, um grandíssimo filho da puta. Um filho da puta, ela ficou repetindo não sei quantas vezes. E essa Rubi, ela quando explode, ela meio que machuca a Leontina, né, com as palavras dela. O errado, Leontina, não é ficar dando, mas dar para pobre como você dá. Nisso é que está o erro, mas também não posso falar muito, porque sempre fui uma besta, e a prova disso é que vim parar nesta enfermaria baixo astral. Estou acabada, Léo. Tenho só 35 anos, mas estou podre de velho e você vai direitinho para o mesmo caminho. E aí a Leontina, ela é muito frágil nesse sentido, ela começa a chorar. Bom, depois as duas se abraçam, começam a falar, e aí a Leontina diz que elas trabalhavam, né? Enfim, então tem vida ali, né? A gente não trabalha? Perguntei meio ofendida. Sei disso, sua tonta, diz a Rubi. Ela me respondeu, mas estamos na zona, na questão da prostituição. E aí nesses diálogos aí que a gente fica sabendo mais sobre a vida da Leontina. E aí essa Rubi diz que um dia o Pedro veio ali sondar no hospital, sondar a Rubi para saber no que ela trabalhava, o que a Leontina fazia, a prima, né? Quando a Rubi disse que a gente era dançarina de aluguel, ele ficou muito espantado e começou a rir, ha, ha, ha. Bom, aí ela vai dizer, né, o ruim é que pagavam tão pouco que as meninas tinham de continuar a dança na cama para poder comer no dia seguinte. Então aquela questão toda, né, da prostituição aqui. E aí o Pedro, ao saber disso, já é aquele cara nariz empinado, enfim, né, ele diz para a Rubi, ó, aqui, ó, tu avisa a Leontina, para minha prima, que se um dia ela olhar para mim, né, não se aproxime de jeito nenhum, né? Não quero queimar o filme com ela aqui, né? E aí ele pega, diz assim, ó, se ela quiser alguma coisa, me procura no meu consultório particular, tá aqui o cartão, deu para a Rubi, né? Mas a Rubi fica muito indignada, ela rasga todo o cartão, ofende esse Pedro, né? Vá para o fundo do inferno com toda a sua importância que a Leontina, né, quer ver o diabo e não quer ver o Senhor. Bom, aí a Leontina, ela não tem ódio pelo Pedro, porque ela foi criada junto com ele, que nem irmão. Gosto dele apesar de tudo, e por mais que ele faça, eu sei que vou continuar gostando igual, porque não se arranca o bem-querer do coração. E quem mandou também eu ficar nessa vida? E aí a Leontina diz, né, que não sabe fazer quase nada, não sabe nem escrever, digamos, não ler. Mas já estou presa faz 3 meses. E até agora ele, o Pedro, não deu sinal e de certo nem vai dar sinal de vir me procurar. Bom, então a gente fica sabendo que a Leontina está presa já há 3 meses por ter matado uma pessoa. E a gente não sabe ainda as circunstâncias dessa morte. Às vezes fecho os olhos para ver melhor aquele tempo, o passado, minha mãe tão calcinha com um lenço amarrado na cabeça e a trouxa de roupa debaixo do braço, Luzia com as minhocas, Pedro com os ervos e eu tão contente cuidando da casa. Reparem, né, que ela faz de tudo para agradar o Pedro. Às vezes ela recolhe flores, botava na mesa porque o Pedro gostava de flor. Então ela faz tudo para agradar esse Pedro aí. E ela diz a Leontina, não conheci meu pai, morreu antes de você nascer, respondia minha mãe sempre que eu perguntava. Bom, e aí ela lembra, né, que no passado, quando era ela menor,
no final do ano sempre tinha uma festa. E aí uma vez o Pedro inventou de fazer uma festa no teatro. Quando acabou, corri para dizer que ele tinha representado melhor do que todos os colegas, mas o Pedro me evitou. Ou seja, já é tipo a segunda situação, né? Evitou no hospital, e agora, já ela mais velha, né, a Leontina, e agora, no passado, a gente fica sabendo também que ele fez a mesma coisa. Ou seja, o Pedro sempre tenta evitar a Leontina, porque ele ficou com vergonha, né, porque a Leontina só andava com um vestido rasgado. E aí ela reproduz um diálogo, ó. Essa aí não é a tua irmã? Um menino perguntou, mas Pedro fez que não e foi saindo. Fiquei sozinho no palco com um sentimento muito grande no coração. Bom, e aí na volta, ele acaba encontrando a Leontina, pergunta se ela gostou da peça, e aí ela pensa em dizer por que ele evitou ela, né? Mas aí ela vê que ele está feliz e releva, digamos assim, né? Então a gente vê que ela é meio passiva, ela deixa passar muita coisa, a Leontina, e quase sempre chorando, e as outras pessoas usam e abusam dela, digamos assim, né? E aí ela está fazendo esse diálogo longo aí, né, para nos contar a sua versão a partir de agora. Mas essa versão não inclui apenas o cara que ela matou, mas inclui exatamente mostrar um pouco da vida dela, o porquê talvez ela tenha agido daquele jeito. No dia seguinte, foi encontrada morta naquelas bandas para onde estava olhando. A cadela dela, Tita, morreu. Com minha mãe foi igual. Antes de sair, ficou sem saber se ia ou não ia. Olhou para mim, olhou para Luzia, olhou comprido para Pedro. E a Leontina está com um pressentimento estranho. Ela quer dizer para a mãe não sair dali. Mas aí o Pedro diz que não tem problema, que ela pode ir, que ele vai ser médico. E aí não vai mais ter problema nenhum, porque ele vai arrumar tudo para a família, né? Só que aconteceu tudo ao contrário ali. Minha mãe caiu na estrada, segurando a cabeça, e Luzia se afogou quando procurava minhoca, e eu estou aqui agora jogada na cadeia. Então ela faz aqui, né, um balanço de que o Pedro disse que ia se formar, ia ser médico, realmente ele se formou, mas que ia cuidar de todo mundo. Mas o que aconteceu com o resto da família ali, né? A mãe da Leontina morreu, a Luzia se afogou, morreu também, e ela agora, a Leontina, está na cadeia. E cadê o Pedro? Não quer nem chegar perto, né? Me vi completamente sozinha no mundo e isso foi muito duro para mim. Acabei me acostumando, mas no começo fiquei com medo porque só tinha 12 anos. E aí a Leontina teve de trabalhar muito, né? Porque o Pedro, ele é um pouquinho mais velho, ia tirar aquele diploma na escola e começa a precisar de muita coisa. O que eu queria é que ele tivesse limpinho e com a comida na hora certa. Era isso que eu queria. Reparem, ela se matando pelo Pedro aqui. E ela já teve uma experiência anterior, com o Pedro virando as costas para ela, e depois uma bem mais adiante no hospital, ele também virando, né? Já médico ele. E aí a Leontina vira quase a mãe desse Pedro, sendo detalhe que ele é mais velho, mas esse Pedro sempre foi mimado, não faz isso, não faz aquilo, né? Quando você tirar o diploma, não vou mais lavar para fora, então vou poder andar em ordem e até estudar, diz a Leontina. Era isso que eu respondia. Foi isso que eu combinei. Mas o combinado não vigorou, porque assim que ele tirou o diploma, arrumou a trouxa e foi embora. E aí a Leontina agora lembra como foi a morte da irmã, a Luzia. Era uma situação em que o Pedro ia fazer um discurso e ela não sabia se ia levar ou não a Luzia, né, a irmãzinha, e acaba não levando porque ela fica com medo que o Pedro ficasse com vergonha dela. Estava quase na hora de Pedro começar o discurso da festa quando Malvina apareceu na porta me chamando com a mão, né? Depressa, depressa. Eu ia indo para casa quando vi aquele anjinho na beira da lagoa cavucando a lama, diz a Malvina. Fui chegando e de repente, não sei como, ela deu uma cambalhota e desapareceu. Morre afogada, Luzia, né? E aí ela caiu nesse rio, aí puxam ela do rio, mas ela morreu afogada, tá toda roxinha, né? E aí a Leontina, frente a isso aí, ela corre para avisar o Pedro. Mas o que acontece? O Pedro é indiferente. Ou seja, até dá a impressão aqui desse sentimento de culpa da Leontina, porque ela queria levar a Luzia, só não levou por causa do Pedro, que achou que o Pedro não ia gostar, aquele cara de nariz empinado, enfim, né? Ele já ia entrar no palco. Pedro, Pedro, a Luzia se afogou, fiquei repetindo sem chorar nem nada. A Luzia se afogou, a Luzia se afogou. E aí ele não demonstra muita preocupação até, ele diz assim, vai na frente que eu vou depois. E aí a Leontina me diz, vamos lá, senão vai na frente que eu já vou. E a Leontina sai,
Mas o que ela faz na saída dela, ela ouve ele subir no palco e começar o discurso. Tanto é que ele pronuncia uma palavra lá, júbilo, e aí essa palavra fica batendo na cabeça dela, né? A palavra dita no discurso. Então, quer dizer, não teve nem aí, né? E depois, bom, depois disso, né? O diretor da escola arruma um emprego na cidade para o Pedro trabalhar num banco, à medida que, enfim, né, ia se acostumando já com a questão toda de entrar na faculdade, virar o médico. E aí a felicidade do Pedro sempre resulta na felicidade de quem? Da Leontina. Comecei a dar pulos de alegria. Pedro, Pedro, que bom que agora tudo vai mudar para nós, eu disse, cabriolando de tão contente. Faça sua comida e lavo sua roupa, e como também ganhar alguma coisa porque sei trabalhar direito, não sei? Então ela está aqui, né? Sempre fazendo tudo para o Pedro. Bom, mas aí o que acontece, né? O Pedro diz, ó, Leontina, tu não vai junto comigo. Não pense que estou te abandonando, ouviu bem? Eu não ia fazer uma coisa dessas. Mas o que eu vou ganhar não dá para dois. Vou na frente e quando der jeito, mando te chamar. Repara que ele é um grande mentiroso. E ele diz que... ele diz, né, ó, Leontina, eu consegui um trabalho para ti. Tu vai trabalhar na casa de uma mulher muito boa. O padre vai te levar lá. O padre conhece essa mulher. A gente vende esses trastes que precisam apurar algum dinheiro para a viagem. Reparem, né, que eles vão vender tudo ali da casa e tal, e o dinheiro vai para o Pedro. Um dia ainda te devolvo com juro, ele disse. E aí a Leontina diz, eu não sabia o que era juro e até hoje não entendo, mas se vinha de Pedro, devia ser bom. Reparem que a todo momento, né, ela mostra assim um pouco desse lado dela não intelectual, né, de não ler jornal, não saber quase nem ler, não saber algumas palavras fáceis às vezes, né. Bom, e aí a Leontina pede pro Pedro levá-la junto, ela fica implorando ali, né? Pô, me leva, mas ele não dá a mínima. Ele diz, tenho de ficar sozinho se quiser fazer o que eu tenho de fazer, ele disse. Mas logo você vai receber uma carta porque não quero te perder de vista. E é uma grande mentira, né? Porque lembrar o que a Leontina disse no começo, né? Que os homens não foram justos para ela. Uma tristeza no peito que chegava a doer. Minha mãe, e Luzia, e Pedro, e a cachorra Tita, mais os filhinhos dos filhinhos da Tita. Tinham sumido todos. Bom, aí o padre leva a Leontina até essa mulher, e a Leontina já tem uns 14 anos aqui, e essa mulher que é a Gertrudes, ela começa a examinar a Leontina, unha, cabelo. Não parava de perguntar, e agora queria saber se eu não tinha andado de brincadeiras com meu primo. Que brincadeiras? Perguntei, e ela riu com aquele jeito ruim que tinha de rir. Essa brincadeira de dar injeção naquele lugarzinho que você sabe qual é, ou seja, aqui a conotação sexual, se houve ou não alguma coisa entre eles, né? E essa mulher também é casada, essa Gertrudes, e também tem um filho ali, né? E ela é ruim, o filho é ruim também, certo? Só que o marido... Não, o marido ele é bom, né? Ao contrário da mulher e do filho. E esse marido era o João Carlos, um cara muito educado, mas que morre de medo da mulher, essa Gertrudes aí, né? E a Leontina um dia pergunta, né? Por que ele não se separava dela? E ele diz, quando eu era moço, bem que eu tentei, mas ela ameaçou se matar, ele respondeu. Então eu fui ficando. Agora estou velho e não adianta mais nada, mas você que é novinha devia fugir o quanto antes. Vá-se embora, menina, vá embora. Bom, e aí repare o conselho que ele dá, né? E foi o que realmente a Leontina vai fazer. Ela juntou o que ganhou ali. E numa madrugada levantei antes dela e vesti meu vestido cinzento e corri para a estação. Bom, e aí a Leontina se olha no vidro da janela e ela se olha, digamos assim, já mais mulher, né? Ela olha para a pele dela, clara, uma boca bonita, o cabelo loiro muito bonito. Quase todas as minhas colegas do salão de danças contaram que se perderam com moços que prometeram casamento. Ou seja, o que ela faz, né? Ela, logo no começo, ela chega em São Paulo, ela conhece um tal de Rogério. Ela vai lembrar que esse Rogério foi um cara bom, que é um cara que foi honesto com ela, verdadeiro, e não prometeu nada para ela. E ele é um cara muito forte, e ele se oferece para ajudar, e ele está vestido de marinheiro, porque ele é um marinheiro. Contou que morava no Rio de Janeiro, mas estava agora de licença para tratar de umas coisas que tinha de tratar aqui em São Paulo. E logo no começo, né, dessa relação aí, os dois vão saindo pelas ruas, e ele vê que ela está mal arrumada perto das outras mulheres. Aí expliquei que meu nome não era Joana, e sim Leontina, Leontina Pontes dos Santos, porque ele chama ela sempre de Joana, né?
E ela vai contando, a Leontina, né, a vida dela. Falei no Pedro na esperança que tinha de me encontrar com ele, apesar de não ter recebido nenhuma carta naqueles 4 anos. Ou seja, o que aconteceu? O Pedro foi fazer a vida dele mesmo, né? E aí o Rogério vai dizer que São Paulo realmente é uma cidade grande demais, que não adianta ela ficar procurando, que ela nunca vai achar o primo ali. E é melhor mesmo não contar com ninguém, ele disse segurando a minha mão. Foi o primeiro conselho que ouvi e agora que estou sozinha vejo como era verdade isso que o Rogério me disse. Ou seja, não contar com ninguém, né? Porque é isso que ela está passando agora, basicamente. Bom, então ela fala com ele, né? Ele diz que eles podem morar juntos nesse primeiro momento, né? Num hotelzinho ali e tudo mais, mas ele é muito verdadeiro com ela. Ele diz assim, ó, não vou prometer nada, ficar contigo, porque ele vai dizer, eu nunca enganei nenhuma mulher, ele avisou. E ele é marinheiro, então chega uma hora que ele entra no navio e se vai, e às vezes não volta. Então é o nômade, né? É o Rolling Stone, digamos assim, a pedra rolante. Engraçado é que conheci o mar, mas não foi com ele. Cada domingo que a gente ficava de ir, acontecia alguma coisa, e acabei indo mesmo quando já andava com o Máriozinho. Então por quê, né? Porque ela vai mostrar aqui que andou com vários homens, né? A Leontina. E ela disse que aprendeu as coisas mais básicas com esse Rogério aí, até o fato de tomar banho, né? Você tem de tomar banho todo dia e lavar bem as partes, ele ensinou. E aí ele nota que a Leontina está nervosa e para aquela questão sexual. E aí ele chega de novo, né? Como ele é muito verdadeiro, e diz, ó, não vou transar contigo enquanto estiver com medo, tremendo, né? Te ensino depois como evitar filho e outras coisas. Então é um cara mais experiente, vai ensinando para ela algumas coisas, né, como ela se dá bem na vida ali, né, não deixarem as pessoas passarem ela para trás, digamos, né. Esse foi um tempo feliz. Rogério era muito paciente e muito bom para mim. Sempre me trazia um presentinho da rua e quando tinha mais dinheiro me levava para comer em restaurante. Então esse Rogério vai ensinando muitas coisas para ela, né. Aprendi também a fazer amor e a fumar com o Rogério. Bom, mas ela vai acabar dizendo, né, que ela fumava mais assim por modismo, porque todo mundo ali fumava e ela não gosta. Também fazia amor tudo direitinho, mas com uma tristeza que não sei mesmo explicar. Reparem que ela não gosta muito de transar nesse sentido, porque vinha uma tristeza, ela inventava às vezes alguma coisa quando o Rogério chamava para transar. Só que ela vai dizer que algumas vezes ela conseguia fugir, outras não dava para fugir. Era depois do fuque-fuque, né, a questão sexual aqui, que o Rogério gostava de beber e de cantar modinha do marinheiro. E aí um dia a Leontina nota que o Rogério está diferente, falava pouco. Ela pergunta, né, o que está acontecendo, ele diz que não é nada. E que um dia a Leontina vai encontrar um cara melhor do que ele, que enfim vai dar um futuro para ela. E nessa noite ele foi muito carinhoso e me fez tanto agrado que cheguei a perguntar por que a gente não casava de uma vez e tinha filho. Só que o que vai acontecer não era nesse sentido, né? Já era uma despedida do Rogério, porque vem o navio dele, ele tem que sair, tem que zarpar, digamos, né? E aí no outro dia, quando a Leontina vai acordar, o Rogério não estava mais, ele deixou ali, né? Um colar, um dinheiro, uma carta de despedida, e aí a Leontina desanda a chorar. Por quê? Porque ele teve que seguir viagem, um marinheiro, né? E que ia durar muito tempo, então que ela que faça a vida dela, né? E ele foi bem verdadeiro quanto a isso. Sem Rogério eu não podia achar mais nenhuma graça na vida. E a Leontina vê, né, que ela gostava mesmo desse Rogério aí. E ela fica mal, ela começa só a querer chorar, dormir. E chora alto, tanto que o dono do hotel vai até a Leontina e diz que não é para ela se matar ali, né? Que se mate na rua, não no hotel dele, né? Para não dar complicação ali. E aí surge uma outra vizinha também, que veio consolar a Leontina. Só que ela fala mal dos homens, diz que os homens são assim mesmo. E aí essa vizinha começa a beber. E aí ela volta algumas vezes para consolar a Leontina, mas um dia essa mulher ela tenta agarrar a Leontina. E aí ela começa a se pelar e pede para a Leontina também ficar pelada, né? E aí diz, começou a me agarrar. Expliquei que se nem com homem eu gostava, quanto mais com mulher. Então, depois essa mulher, né, que é a tal de Simone, ela cai de porre e aí a Leontina até tem uma vontade de se matar, mas ela respeita o dono do hotel ali, né? E aí ela diz que foi para comprar veneno, ela quer beber formicida, né, na rua,
mas ela encontra ali o Arnaldo, e o Arnaldo que pergunta pelo Rogério, né? Disse que o navio do Rogério já devia estar longe e que era melhor mesmo eu tirar ele da cabeça, porque não era homem de voltar nem para o mesmo porto, imagina para a mesma mulher, ou seja, esquece esse Rogério aí, né? E aí o que vai acontecer? O Arnaldo não era bonito, que nem o Rogério, e não tinha dinheiro nem para o cigarro, mas serviu para me distrair, ou seja, um novo homem na vida agora dela aí, né? E aí ele acaba dizendo que é artista de cinema e que vai levar a Leontina para filmar também. Ficou uma semana aboletado comigo no hotel. E aí a Leontina ela procura o tal de Milani, que o Rogério diz na carta, para se faltar alguma coisa procurar esse tal de Milani. E esse Milani arruma um emprego de garçonete para Leontina, né? Fomos morar numa pensão cheia de artista de circo e foi nessa pensão que conhecia a Rubi, que é amiga dela, a Rubi. Minha amizade com o Milani não durou. De dia ele ficava metido no negócio de automóvel e até que ganhava dinheiro, só voltava de noitinha justo na hora em que eu saía para trabalhar. E qual é o problema desse Milani? Ele bebia demais, ele quebrava tudo, ele quebrou todos os presentes que o Rogério deu para Leontina. E a Leontina, indignada, manda ele embora, né? E aí, mais tarde, ela fica sabendo que esse cara virou um drogado, ele acabou se casando. Foi nessa ocasião que Rubi ficou minha amiga. Os homens são safados, ela repetiu não sei quantas vezes. Bom, aí ela acha essa amizade, ela vai dizer, Rubizinha, Rubizinha, você foi a minha salvação, vivia me repetindo. Bom, aí a Rubi se queixa que ela apanhava sempre também, aí um homem abandonou, que ela pegou doença também. A pensão ficou cara demais, então a gente alugou um quarto perto do salão, onde ela dançava, onde a Rubi dançava. Bom, e aí a Leontina começa a sair com vários homens. E agora vem esse policial dizer que matei o velho para roubar e que acabei fugindo de medo. Pelo amor de Deus, a senhora não acredite porque isso é uma mentira. E uma grande mentira e a Rubi está de prova. Ou seja, de novo, ela volta para o tema principal aqui, né? Porque ela está presa e está dizendo, eu sou inocente, é mentira o que estão fazendo aí, né? Bom, e ela volta a se dirigir para uma senhora, essa interlocutora, que a gente não sabe quem é, não é nomeada, né? Bom, então a Leontina ela começa a trabalhar numa boate, e essa boate não está pagando bem, né? Tem um problema da polícia, está sempre rondando também, porque o Guido, que já era viciado, começou a passar coisa para os fregueses. E aí a polícia começa a ficar no bico. A gente tinha de dançar com um montão de caras que tiravam os tickets e escolhiam as pequenas. E aí a Leontina disse que um dia, né, dançou com um cara bonito, mas qual é o detalhe, né? Às vezes ela fica procurando alguém ali que possa, digamos, dar um futuro para ela, né? Mas quando esse cara bonito aí abriu a boca, parecia um esgoto, né? Um fedor de merda, o maior bafo dele, né? E aí a Rubi diz, tem os que vão só para mexer as pernas, mas a maior parte está mesmo querendo mulher. Tem alguns que vão para dançar, mas a maioria quer só sexo ali, né? E a Leontina começa a trabalhar muito, dançar muito, é tipo das 10 da manhã às 4 da noite, sem parar, o pé doendo, né? E aí o seu Armando, ele dá conselhos, né, para Leontina e tudo mais, para não dizer não a freguês. Também não prometa dizer bestamente que vai no encontro e depois não aparece, que qualquer homem vira onça com essa história de prometer e não ir. Então aqui qual é o detalhe, né? Ele vai dando alguns toques aí para ela, né? Também diz para não se meter com drogas. Não confessava nem para Rubi, mas no fundo do coração cheguei a esperar que de repente aparecesse alguém que gostasse de mim de verdade e me levasse embora com ele. Então, esse detalhe, né? Ela está querendo, digamos assim, alguém para fazer a vida dela, né? E aí a Rubi diz para ela perder as esperanças, que quem vai ali é apenas para transar, não vai tirar marido dali, né? E contou um montão de casos que viu com os próprios olhos de pequenas assassinadas por dar cá aquela palha. E a polícia não fez nada? Perguntei. E aqui a gente vê, né, que tem o problema todo da violência também no mundo que ela está trabalhando ali. E aí o Armando ali, né, diz que um dia uma das mulheres ali acabou se casando com um cara rico, que foi dono de fazendas e tudo mais, né? E hoje ela sai no jornal, hoje ela era uma grafina, né, e vivia aparecendo no jornal e em festa até de rainha. Essa história me animou demais. E aí o que pensa a Leontina, né? Bom,
Vá que eu consiga fazer isso aí também, né? Vá que surja um cara e me coloque também nessa posição. Mas aí o Armando, né? Ele meio que tira as esperanças dela também. Um santo, o seu Armando. Pensando bem, até que existe gente boa, mas é difícil. Ainda outro dia ele me veio aqui me visitar na delegacia. Então esse Armando aí, né? Só que esse Armando ele vai acabar dizendo, né, que ele tem 4 filhos para sustentar, então ele não tem dinheiro, senão ele pagaria assim um bom advogado para livrar a Leontina ali da prisão e pede para ela não perder a esperança, né? E aí ele pergunta, tá, e o teu primo, o Pedro, não falou nada, né? Lembrei que o Pedro foi sempre muito soberbo e que 2 vezes já tinha acontecido de não querer nem falar comigo. E aí a Rubi também vai visitar a Leontina na prisão, e aí ela diz, ó, tu vai sair dali, né? E você também vai trabalhar tudo direitinho e pode conhecer um tipo que seja jovem a ponto de acreditar em casamento. Então os dois vão ali e dão esperanças para ela, né? E já ia repetir que não tinha problema, mas nessa hora me lembrei do meu advogado quando avisou que eu estava me afundando cada vez mais. Ou seja, a situação dela não está bem, ela está presa há 3 meses e parece que não vai ter solução do caso, não está nada a favor dela. E o policial que me disse que no mínimo eu ia pegar uns 15 anos de prisão. E aí a Leontina abraça a amiga Rubi, né, desanda a chorar como sempre. E aí a Rubi diz, que trapalhada que você foi fazer, ela disse, enxugando a cara e acendendo um cigarro. No seu lugar eu também tinha feito o mesmo, porque sei que o velho era um grandíssimo safado e teve o que mereceu a morte. Mas ele é dono de jornais e mais isso e mais aquilo. Então não tem, né? O lado poderoso vai falar mais forte aqui. Enquanto a Leontina, ela não chegou ainda no crime que ela praticou e por que ela praticou, certo? Mas a gente já está chegando lá, mas a gente vê assim que é uma vida dela sofrida, nesse longo monólogo dela, né? É bom, quem está sempre vendo aí os vídeos, fazer uma espécie de resumo, pegar uma caneta, um papel, botarem os pontos principais aí. Bom, aí a Leontina fica sozinha na prisão, começa a se lembrar de mais detalhes da infância, lembra do Pedro. E quando de manhã vieram me dizer que tinha uma visita para mim, meu coração pulou de alegria. E aí ela acaba achando que é o Pedro, mas não é, né? É uma outra amiga dela lá do salão que vem contar as novidades. E também ela fica perguntando, né? Por que a Leontina fez aquilo, matou, enfim, né? Porque está ali na cadeia. É o que me perguntam, também não sei responder. Sei que nunca pensei em matar aquele raio de velho, mas aconteceu. E aí a gente não sabe ainda as causas vão chegar mais no final, né? Bom, e aí, e agora vem, né, o porquê. A Leontina lembra um dia, e agora vem as circunstâncias de como aconteceu isso aí tudo, né? Depois desse nesse longo mergulho na infância dela, no presente dela, né? Ela diz um dia que estava passando numa loja e viu um vestido marrom e estava pendurado no manequim, assim, e o manequim mesmo tamanho dela, assim, e ela acha assim lindo, assim, que lindo que ficaria no meu corpo também, né? Porque ficou lindo no manequim, vai ficar lindo em mim. E ela ouve um cara velho, gordo, perguntando se ela queria aquele vestido. Quando ele fez a pergunta pela segunda vez, então não aguentei e respondi que se ele quisesse me dar, eu aceitaria sim com muito gosto. E aí ela veste o vestido, né? Fica linda, né? Mas o caso é que tinha agora de aturar o velho, ou seja, uma espécie de troca ali sexual, né? Mas já tinha aturado tanto sem vestido, nem nada, que um a mais, um a menos não fazia diferença. Bom, o que vai acontecer? Ela entra no carro desse velho, né, gordo aí, e ela diz, olha, eu tenho que ir na loja, eu esqueci meu vestido branco lá e tudo mais. Ele diz, não, entra aqui, né? E aí ele pensa até que ela vai fugir e coloca ele no carro. E ela vê que ele é rico, tem um carrão. Só que o detalhe, ele é rico, mas feio, né? E ela pensa nela, mas tinha um vestido novo. Ela agora, como nunca tive um igual, estava num carro e minhas colegas iam ficar verdes de inveja se me vissem. Bom, aí ele para o carro e a Leontina, ela quer... Eles andam um pouquinho, ele para o carro, encosta, né? E a Leontina quer conversar com ele, mas ele é taradão ali, só quer agarrar, só quer sexo, e ela não quer isso. E aí ela fica torcendo, digamos assim, que ele se irrite com ela, né, para mandá-la embora. E aí ele vai beijar, mas a Leontina meio que fecha a boca, e aí ele explode, né? Sai daqui, sua putinha, ele gritou.
E aí Leontina aproveita, bom, é agora, quero sair mesmo, né? E quando ela tá saindo, o que ele vai dizer? Ó, tu pode até sair, mas tu vai ter que deixar o vestido aqui. Detalhe, né? A Leontina tinha deixado o antigo vestido branco lá na loja. Então como é que ela vai sair pelada, né? Então, ela não tem como buscar. E aí ela diz, fiquei desesperada e comecei a chorar. Que ele não me tirasse o vestido porque podiam me prender se me vissem assim pelada. Óbvio, né? Bom, e aí a Leontina fica desesperada. E ela volta pro carro e diz, olha, eu vou ser boazinha contigo e tudo mais, né? Mas não me faça isso. Só que isso aí, pra ele, pra este gordo velho, deixa ele mais brabo ainda, né? E ele começa a ofender. E agora a gente vai ter agora cenas muito fortes, né? Fui ficando ofendida porque eu não era senhora... Eu não era, não, senhora, aquelas coisas que ele dizia, porque ele ofende de tudo. Ele chama de filha da puta, de tudo quanto é coisa. E depois não tinha nada de puxar o nome da minha mãe, que era a mulher que só parou de trabalhar para deitar a cabeça no chão e morrer. Isso não estava certo, porque nela, que estava morta, ninguém tinha de bulir. Ninguém. E aí a Leontina chega para ele e diz, olha, eu não mereço essas ofensas, tá? Eu trabalho sim num salão de danças, eu saio com vários homens, mas eu não preciso ser ofendida assim. E o bofetão veio nessa hora, ou seja, o cara pega e dá um bofetão na cara da Leontina. E foi tão forte que quase me fez cair do banco. Meu ouvido zumbiu e a cara ardeu que nem fogo. Então ele deu um tapão gigante nela, né? E ela desata a chorar. Agora estava apanhando que nem a pior das vagabundas. Me deixa indo embora, pelo amor de Deus, me deixa indo embora, pedi me abaixando para pegar minha bolsa. Foi então que num relâmpago o punho do velho desceu fechado na minha cara. Ou seja, agora é a porrada, é o soco, né? Foi como uma bomba. Meu miolo estalou de dor e não vi mais nada. E aí a Leontina pensa que vai morrer ali com tanta agressão. Ele deu um tapão, deu um soco, vai espancando ela. Tá ali com dor, com medo, ela quer fugir. Ela tá pressentindo que ela vai morrer, né? E aí ele agarra de novo nela para bater. Só que qual é o detalhe? Nessa hora achei uma coisa fria e dura no chão. Era o ferro. Agarrei o ferro e pensei depressa nas brigas que tinha visto no bar real, onde trabalhava, e nos homens que levavam cadeiradas e caíam desmaiados, mas logo se levantavam como se não tivesse acontecido nada. Repare, né? Então ela vai aqui no lado mais empírico, na experiência mesmo, no que ela viu. Então ela está com esse pedaço de ferro, ela se levanta, e quando ele ia puxar de novo o cabelo dela para bater nela, o que ela faz? Ela crava o ferro na cabeça dele. Mas qual é o detalhe, né? O que ela pensa? Eu bato... Ele desmaia, eu saio correndo e ponto final, né? Mas assim comecei a bater, fui ficando com tanta raiva que bati com vontade, só parei de bater quando o corpo foi vergando para frente e a cabeça caiu bem em cima da direção. A buzina começou a tocar. Bom, o que vai acontecer? Ela vai olhar para ele e ele morreu. Claro, o que ela fez? Ela fez legítima defesa, mas e as testemunhas aqui agora, né? Lá pelas tantas ela vai fugir, ela não vai nem fazer BO, ela vai acabar fugindo do local. Então nós temos esse problema agora, né? E ela diz, comecei a suar frio, a buzina que não parava e aquele sangue gosmento e morno que não sei como pingou na minha mão. E aí a Leontina abre a porta e sai correndo, ela foge da cena, né? E aí a buzina... Enquanto ela está correndo, a buzina vai morrendo, né? Então, porque ela vai se distanciando. E aí é noite, ela meio que se esconde dos outros carros para ninguém ver. O que significa isso? Fui repetindo enquanto ia chorando, como só chorei quando o Rogério me largou. E que me lembrei da minha mãe, de Pedro, da minha irmãzinha Luzia. Então aqui, né? Ela lembra do Rogério também, né? Que era o melhor de todos os homens que ela conheceu aqui. E ela diz, ó, matei o velho, fiquei repetindo não sei quantas vezes sem poder despregar os olhos da rosa vermelha. E aí, bom, aí ela dorme, tá mal, mas no outro dia o dia tá bonito, com sol, e a Leontina meio que quer esquecer, então ela acorda feliz. E aí ela tá meio que caminhando, e tem uma mulher que nota o vestido dela novo, né, e diz que é muito bonito e tal. E aí o que ela faz? Ela acaba passando de novo na frente da loja onde ela comprou o vestido. E aí ela fica parada e vê que no lugar do vestido marrom que ela comprou tinha um outro vestido azul. E aí ela ouve uma voz atrás. Diga se você quer esse vestido, perguntou o homem atrás de mim. E ela pensa, é só o que falta, né? O cara atrás de mim de novo, mas quase tive um ataque de susto. É o velho, pensei. Só que não era, né? Quem era um casal ali, né? E um cara falando pra namorada, né? Se ela queria ou não aquele vestido.
E aí a Leontina tá na frente da loja, então ela decide, de repente eu vou ali pegar o meu vestido branco que eu deixei ali, né? Eu esqueci, eu comprei um, mas deixei ele ali. E aí que vai ser o problema, né? Porque ela vai dizer: amaldiçoada hora essa em que pensei em fazer isso. Minha Nossa Senhora, que é que eu tinha de pedir aquele vestido de volta? Ainda ontem a Rubi me disse que se eu não tivesse voltado lá, nunca ninguém no mundo ia saber que eu tinha liquidado o velho. Por quê, né? Porque ninguém conhecia a Leontina. E aí, o que ela pensa, né? Peço meu vestido, se ela perguntar do velho, se a atendente perguntar do velho, eu digo que não sei. Melhor entrar para pedir meu vestido, porque se fujo vai ser pior. Bom, mas ela começa a ter o pressentimento, né? E aquela vez no pressentimento que ela teve com a mãe acabou morrendo e agora ela tem um pressentimento. Então ela diz: fuja, Leontina, né? Fuja depressa, depressa, pelo amor de Deus, fuja agora sem olhar para trás. Fuja, fuja. Quando dei o primeiro passo para correr, a vendedora ruiva me viu. E aí a vendedora ela fica espantada, né, com a presença da Leontina. E aí ela aponta o dedo para a Leontina. O homem dobrou o jornal e veio vindo devagar para o meu lado. Fiquei pregada no chão. Ele veio vindo com um risinho na boca e com um jeito de quem não está querendo nada. Botou a mão no meu ombro. Belezinha do vestido do marrom, venha comigo, mas bico calado. A polícia que está pegando ela, né? E me trouxe para cá, para a delegacia. E assim termina o conto. Ou seja, lembrar que no final então a polícia recolheu a Leontina e ela já está ali 3 meses na delegacia. Pelo andar da carruagem, por ter matado esse velho em legítima defesa, mas o cara é poderoso, ela vai pegar uns 15 anos. E tudo isso foi em legítima defesa, certo? E reparem, né, mas o passado dela foi sempre vítima de violência, sempre submissa. E quando ela explodiu no final, com esse velho gordo aí, ela explodiu com razão, porque ela foi brutalmente violentada. E agora ela está presa, né? E ela nos conta a história dela nesse grande e longo monólogo de uma legítima defesa. Só que qual é o detalhe? Esse é o conto um pouquinho diferente da Lígia Fagundes Telles, porque, primeiro, que ele é muito longo, e segundo, que não é aquele assim que tem por trás alguma metáfora, alguma simbologia, não, ele é bem reto nesse sentido, é história, certo? Então ela faz esse desabafo, essa longa história, né, essa confissão dela dizendo que ela é inocente.